Essa é a minha... Como que muda o modelo de política? Tem que mexer aonde? Você tem que alargar a democracia. Esse sistema que já está entranhado, o centrão, essa troca... Você tem que mudar. Porque eu vejo assim, você tá bem intencionado e você não tem rabo preso, ok, primeira coisa. Porque tem rabo preso, ferrou. Isso. Só que chega lá, eu não sei como funciona Brasília. Eu não sei se chega Eu lá... sei. Como que é? Eu Uma sei. pessoa bem intencionada consegue mudar mesmo? Itamar Franco, Juscelino Kubitschek. Quer dizer que é fácil? Não. Você sofre então, pra cacete. Como que faz? Eu tô esse livro, escreve, eu vou deixar pra você. Tal, mas basicamente vamos conversar. A democracia moderna não é mais resolvida com lobby e gabinete em Brasília. Só resta isso no Brasil. Por quê? Porque todos os deputados se elegem falando em emprego, salário, educação, saúde, segurança. Você já viu algum? Não. É educação, saúde... E aí chega em Brasília, faz tudo o oposto. E dando a roubar, e dando a fazer fisiologia, clientelismo, e cuidar de se eleger, e o povo que se lixa até ser enganado na próxima eleição. Então, evidentemente, que nós temos um processo de educação, não é, do povo, que tem que ser uma coisa forte, permanente e tal. Porém, não faz sentido, Vilela, modernamente, nenhum país sério do mundo faz mais decisão de coisas estratégicas da nação em lobby, em gabinete de Brasília. Você tem que mandar as coisas centrais para o povo votar diretamente. Compreende? Essa é a primeira grande saída. Mas grandes questões ou grandes questões, o sistema... Não, você pode deixar... Nos Estados Unidos você vota tudo. Tudo? Tudo. Mas tem lobby pra caramba lá também, né? Sim, mas lobby lá é legalizado. Então. Então, você é o seguinte, você se identifica como um lobista do setor de produção de laranja. E aí tem um crachá lobista da laranja que pode circular no Congresso, tem que registrar que esteve com o deputado tal, pedindo tal coisa, porque isso é da vida. Claro. Senão o lobby é picaretagem, é suborno, é transações tenebrosas que não pode fazer. Então a transparência, a luz do sol é que acaba com a podridão. Mas veja, no caso do Brasil... Você primeiro precisa acabar com essa história de votar no Chico, no Manel, na Maria. Tudo bem, o Chico, o Manel e a Maria são importantes, porque você tem que ver ali se o cara é coerente, se é um mentiroso, se tem vida limpa, não é? Mas é só isso, mas você tem que votar nas ideias. Por isso que eu falo em projeto. A ideia de projeto é um plano, você tem que discutir plano. Então, outro dia eu disse o seguinte, eu sou candidato, eventualmente, se o meu partido me apresentar, eu sou candidato. Aí eu digo... O Brasil está quebrado. O buraco esse ano, nos últimos 12 meses, entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, é de 630 bilhões de reais. Sabe? É um negócio assim, absurdo. É 6 vezes o maior da história no passado. Então, estão quebrando o Brasil. Quando o país tem um buraco desse tamanho, vai tudo para a dívida. E quando a dívida começa a ficar grande demais, é igual o agiota. O credor começa a desconfiar que o caba não vai dar conta de pagar, diminui o prazo, esquenta o dinheiro e aumenta o juro. Está todo mundo vendo aí o juro tomando pancada de 1%, o juro do governo, e na ponta você, no meio de uma crise, saindo de uma pandemia, que ainda não saímos, mas sob o ponto de vista do isolamento social, que foi uma tragédia, mal feita, porque foi pior dos mundos, não fizemos nada depois, direito. Então, aí você vai aumentar juro. Ou seja, estão matando a economia do Brasil. Por que sempre aumentam juros para resolver esse tipo de coisa? É a primeira. Teoricamente. Tem uma regrinha que é sempre a primeira coisa a fazer? Tem uma regrinha, mas, de novo, é completamente falsa no questão brasileira. Então, teoricamente, quando você aumenta o juro, você tende a diminuir a inflação. Por quê? Porque a inflação, teoricamente, é uma subida de preço, porque tem menos mercadoria do que gente podendo e querendo comprar. Então você diminui a procura das... Via o quê? Encarecer o crédito, que eles chamam de demanda agregada. Então, você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça. Teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu digo, Vilela, não vale a pena tomar dinheiro emprestado para comprar, então você não compra. Só que os manuais de economia não entendem o Brasil. Como o Brasil teve 30 anos de inflação, gerou uma sequela no comportamento do povo. Qual é? A população tem notícia do micro-ondas, da geladeira, da televisão de tela plana e não sei o quê, e tem desejos normais, legítimos, humanos de ter. E não tem renda para isso. Aí a Casa Bahia, Magazine Luiza e tal, conhece essa psicologia e vende 3 televisões e entrega uma. Como? Picando o valor da televisão em 36 vezes, aspas, sem juro, de maneira que a prestação cabe no bolso. Então o cidadão não faz o cálculo do juro, porque não tem educação financeira, e eles ainda mentem, sem nenhuma punição, de que estão vendendo sem juro.
Aí você olha o preço de uma televisão nos Estados Unidos, se você entrar na internet, a mesma TV, enquanto é lá e quanto é aqui, você fica enlouquecido. Aí eles dizem assim, não, mas é por causa dos impostos. Não é, juro. É juro em cima de juros. E isso não. E a inflação brasileira definitivamente não é mais gente querendo e podendo comprar do que mercadoria, que é a inflação de demanda. Não é. Porque hoje você tem mais ou menos 1/3 da capacidade de produção do Brasil parado. Tá. Há 10 anos. Fechou a Ford, foi-se embora. A Panasonic foi-se embora. A Sony foi-se embora. A Troller fechou. Por quê? Porque faz 10 anos que eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras e só estou dando conta de vender 700. Então, eles chamam capacidade instalada ociosa. Então a inflação no Brasil não é de demanda, é de custo. E é puxada pelo dólar, porque se o dólar saiu de 3,70 no Bolsonaro para 5,40, os preços vão tudo correr atrás. Por quê? Porque eu não compro dólar, mas eu como pão, já mostrei aqui para você. Os remédios do Brasil vêm tudo do estrangeiro. Os eletroeletrônicos que a gente usa vêm tudo do estrangeiro. Pode ser produzido aqui, mas um carro produzido aqui em São Paulo, 80% vem de fora. Então subiu o dólar, meu irmão, vem um preço alto. E qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Nenhum. Porém, quem tem dinheiro aplicado ganha pra cacete. Aí você vê, comércio se ferrando, indústria se ferrando. E ganhando nos juros, ele não tem o menor ímpeto de investir em... Nada, veja o lucro dos bancos. Veja o lucro dos bancos. Deixar o dinheiro parado é muito mais vantagem do que você se arriscar. Essa turma que diz que é de esquerda concentrou 85% de todas as transações financeiras na mão de 5 bancos. Sentaram em cima, não deixaram o Lula, sentou em cima, não deixou os bancos digitais se instalarem no Brasil, as fintechs se instalarem no Brasil, para proteger a negociata. Aí eu estava te dando um exemplo prático. Então veja, no limite, o Brasil é um país único no mundo. Aqui 1% dos brasileiros acumulam 50% da riqueza do país. Ou, por outro lado, 5 pessoas, 5 cidadãos, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, têm a fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Caramba. Como é que deve ser o sistema de imposto? Eu devo cobrar do mais pobre ou desses 5 cidadãos? E não é cobrar nada exorbitante, nem coisa nenhuma. Eu estou propondo um tributo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de 0,5% ao ano. A 1,5% ao ano, progressivamente. Acima de 20 milhões. Sabe quantas pessoas eu alcanço? Quantas? 58 mil em 210 milhões de habitantes. O Lula é contra. Ele é contra? Já falou que é contra, porque senão vão embora do Brasil. O Bolsonaro é contra, porque senão vão embora do Brasil. Percebe? Então, são tão diferentes, falam que são tão diferentes, são rigorosamente o mesmo compromisso. Esse pessoal vai embora. Vão para onde, irmão? O mundo inteiro cobra. O mundo inteiro cobra? Inteirinho. Se você a alíquota for moderada. Sim. As experiências que eles falam eram alíquotas altas. Dentro da Europa, onde eu saio da Alemanha para França, pertinho, ó. Sabe, de carro, mais perto do que ir daqui para Batatais ou para Bauru, percebe? Sim, daqui para o Paraná já é outro país, Não tem nada a ver, o mundo inteiro cobra, e o mundo inteiro agora na pandemia aumentou, mas ninguém no mundo tem essa concentração de renda do Brasil. Imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda. E aqui eu vejo 70 bilhões mais 50 bilhões, aí eu posso dizer de onde é que vem o dinheiro para eu mudar radicalmente a condição do investimento, que hoje está perto de zero. Mas o PT, ele bate no peito dessa coisa de ele enriqueceu, ele colocou dinheiro para os pobres, mas ele deu mais dinheiro, então, proporcionalmente para os mais ricos. Você quer ver os números? O número é o seguinte, eu tenho aqui o número oficiais do Tesouro, até vou fazer uma comunicação na internet, mas eu terminei o número, porque eu disse isso outro dia, eu vou deixar as agressões do Ciro. Eles consideram que isso é agressão, porque de fato, veja aqui, durante o período que o Lula mandou no Brasil, os bancos ganharam 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. E os pobres ganharam 322 bilhões de reais. Caramba. Então veja, o Lula fez alguma coisa pelos pobres. Sem nenhuma dúvida, fez alguma coisa pelos pobres. Como nunca ninguém tinha feito... Eu falo, até porque ninguém nunca tinha feito. Como nunca ninguém tinha feito, pareceu que o pouco que ele fez era muito. Mas ele fez muito mesmo, foi pelos ricos. Ele diz isso. Com certeza. Ele diz isso. E o número está aqui, Secretaria do Tesouro Nacional. 4 trilhões e 88 bilhões de reais o Lula pagou de juro. Os bancos adoraram, então... Nunca ganharam tanto dinheiro. O Lula fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique.
Caramba. Sabe, apropriou a conversa mole de esquerda, as cores, o adjetivo, mas é um governo absolutamente reacionário e anestesiou o sofrimento do povo com 322 bilhões de reais. Então são 4 trilhões para os bancos e 300 bilhões para os pobres. Essa é a proporção, números oficiais. Mas isso foi um mecanismo que ele entendeu que ele precisava fazer para se manter no poder? Claramente. Ele diz isso. Ele diz. Quando ele saiu da cadeia, ele fez uma viagem para a França e ele faz esse discurso. Né? O Lula é uma pessoa que parou no tempo. Ele é um cara genial lá atrás, um político extremamente experiente, um carisma imenso. E eu não duvido que ele tem bem-querer pelo povo, mas é de cima para baixo. E depois ele virou um pragmático e uma pessoa que não tem o menor compromisso com a verdade. E ele diz nesse discurso na França, que eu também tenho, quem quiser pode ver no Google, ele diz assim, a coisa mais fácil que tem no Brasil é agradar os pobres, eles se conformam com muito pouco. Cara. Os banqueiros deviam votar em mim para sempre, deviam fazer uma estátua para mim, porque eles nunca ganharam tanto na vida como comigo. Eu tenho o Lula dizendo isso. E eu fui ver os números. Mas quando eu digo assim, o Ciro agride, eles não querem que a população saiba disso. Que absurdo isso. Então a gente vem agora para Bolsonaro. Por que o Bolsonaro? Vamos lá. Por que o Bolsonaro se elegeu? Vamos raciocinar juntos. O Bolsonaro era um deputado brilhante. Não. Tomou posições históricas sobre tais e quais assuntos. Longe Ninguém disso. sabia quem era. Né? Bolsonaro é um homem que tem uma obra. Né? O Bolsonaro... Escritor. Um intelectual importante. Ajudou a consolidar uma teoria... Eu acho que não. Mandíbula. Absolutamente nada. 0 a 10. Absolutamente nada. Me arrisco a dizer que não também. Zero. Tá. E o Bolsonaro tinha uma proposta genial. Tá aqui o problema do Brasil, eu vou consertar o problema. Só tirar o PT. Aí você chegou na chave da questão. O que aconteceu com 70% do nosso povo, meu irmão e minha irmã brasileiros, porque eu tenho amor e respeito. 70% dos eleitores dessa cidade de São Paulo, desse estado importante do Brasil, locomotiva desse Brasil moderno que eu sonho para todos, votou no Bolsonaro. 70% do povo do Rio de Janeiro, onde há a maior concentração de artistas, intelectuais, cientistas, jornalistas por metro quadrado, talvez fora de Hollywood. 70% do Rio de Janeiro votaram no Bolsonaro. 70% do povo de Minas Gerais, do Tancredo Neves, do Tiradentes, enfim, os mineiros, cara, Zé Bonifácio de Andrada. 70% de Minas Gerais votaram no Bolsonaro. 70% do povo gaúcho, sabe, da terra de Getúlio Vargas, de João Goulart, um povo politizado, que canta o hino do Estado, que eu sei cantar também e tal. Porra, 70% do povo do Amazônia brasileira votaram no Bolsonaro. Porra, e o cara não tinha uma proposta, não tinha uma biografia, não tinha nada. Que razão foi? É isso que nós temos que botar na cabeça. Foi uma razão, vingança. Claro. Sabe, protesto contra esse encontro terrível. Foi um recado muito bem claro. Do desastre econômico que o Lula produziu em cima da corrupção generalizada. Esses caras querem fazer todos nós de besta. Porra, o Palocci, vai me desculpar, o Palocci não era um acidente, um acordo que fizeram. O Palocci é fundador, braço direito. O Palocci, na delação premiada dele, conta que levava saco de 30 mil reais pro Lula, pessoalmente. Devolveu 100 milhões de reais. Ou seja, os 100 milhões que o Palocci devolve dão grande verdade à confissão dele de que roubou. Eles querem que o Brasil esqueça tudo isso. Porque o Bolsonaro é tão desastrado, mentiu, enganou, que o Bolsonaro fez o quê? Veio um cara dos Estados Unidos, mandado para cá pelo Trump, tá aí ainda hoje, chamado Steve Bannon, um bandidaço, perigoso, e localizou isso, fez umas pesquisas, assim, o povo está indignado com esse desastre econômico, sabe? O crédito virou SPC, o crescimento econômico virou desemprego aberto. A Dilma explodiu o desemprego brasileiro para 11%, ela pegou em 4%. Caramba. O real que ela pegou em 1,75%, ela entregou por 4,15%. Arrebentaram o país. E o Lula, a Dilma não tem nada a ver com isso, sou eu que fiz e tal, como se não tivesse ele que produziu o modelo econômico e o modelo de contradição política, como se ele não tivesse botado Michel Temer na linha de sucessão, como se ele não tivesse entregado Furnas para o Eduardo Cunha roubar e virar presidente da Câmara. Ele quer fazer ele quer passar
uma borracha e nos tratar todos como idiotas. Então, eu sinto isso. Porque não tem um meia-culpa, não tem, erramos. Nada. Ele hoje está agarrado com as mesmas pessoas. Exatamente. Sabe o Valdemar Costa Neto, que foi preso e não sei o que, papapá e tal? Tá com ele, cara. Sabe o Eunício Oliveira, R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras, tá oferecendo um almoço para ele hoje no Ceará. Percebe? É o mesmo cara, não aprendeu nada e agora ele acha que nós somos todos idiotas e que o crime compensa. Ele tá usando o mesmo pensamento do Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa com o sinal trocado. Exatamente. Então é o seguinte, você não quer mais o... Ele diz isso, então a eleição acabou, não tem mais debate, ninguém não tem direito de discutir as causas do problema, muito menos ele tem opinião sobre nada. Por que o Lula diz que é contra o imposto sobre os grandes patrimônios? Para agradar 58 mil pessoas? Porque já vendeu o Brasil para eles. Essa é a questão. E eu estou na área. Haverá um debate no Brasil, isso eu juro.